Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, editora FEB. É importante nós refletirmos o que predispõe à obsessão, porque todos nós espíritas sabemos que existe a obsessão. Temos a noção exata de que ela acontece, como ela acontece, na maioria das vezes acreditamos que sabemos tudo sobre ela. Mas certamente, sempre nos faltam detalhes para que a gente possa compreender melhor, porque muitas das vezes nós deparamos com situações em que João está preso a terríveis obsessões, enquanto que José, mesmo sendo irmão da mesma família, não está sob aquela influência nociva, macabra. Então nós temos que procurar compreender o que predispõe a obsessão, o que predispõe as pessoas a estarem em certas situações e não em outras. Tudo na nossa vida reflete aquilo que nós temos internamente, os nossos conteúdos transcendentes. O que é um conteúdo transcendente? São o conjunto de características psíquicas que nós trazemos. As características boas, as características ruins, os bloqueios psicológicos, as muletas que muitas das vezes milagrosamente carregamos e nos comprazemos na situação de carregar essas muletas. Faz-se necessário, então, começarmos a tomar atitudes que nos levem a procurar entender que nós somos espíritos imortais, que já tivemos muitas outras existências, teremos muitas outras para frente, mas nesta nós temos a oportunidade sublime, que é conhecer a doutrina espírita, que é procurar trabalhar no bem. E quando se fala em obsessão, é importante nós lembrarmos o que está nesse nosso banner. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, Lucas, capítulo 15, versículo 27. Nós temos que estar sempre refletindo essa condição de procurarmos ser melhores, procurarmos trabalhar no bem, procurarmos construir a nossa base íntima, a nossa fortaleza íntima, para que a gente possa, então, estar cada vez mais em condições de servir a causa do Cristo. E, com isso, nós vamos procurar entender. Olha a nossa surpresa, o que predispõe à obsessão. Kardec define em uma frase, pequenininha, de uma linha: as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. O Livro dos Médiuns, item 252. Em uma linha, Kardec define as características de uma obsessão. Mostra-nos o que precisamos fazer, como precisamos agir para nos defender da obsessão. Em palavras também tão simples, né, que a gente pode definir, aí nós teremos a reforma íntima, a nossa melhoria íntima, que vai vir um estudo lá na frente, mas aqui já vai dar uma base para que a gente possa entender. As nossas imperfeições morais, as nossas tendências, as nossas mazelas, então são as características que temos intimamente de acontecendo a caminhada nossa para nós estarmos em situação mais ou menos complicada. E às vezes a gente depara com pessoas que são boas, são simpáticas, são agradáveis, estão sempre fazendo tarefa, mas está sempre acontecendo coisas estranhas na vida dessa pessoa. E uma dessas pessoas, nós conseguimos detectar um detalhe na vida dele e da família deles, que no nosso entendimento era aquilo que predispunha a muitas outras situações que não eram que são bem desagradáveis. E aí a gente pegou e ingenuamente falou assim: mas olha, esse detalhe aqui está sendo a espoleta para que tudo aconteça. A pessoa quer ouvir? Não quer. Então, não é nada de grave. Pelo contrário, é uma tendência das pessoas a se alinharem com certos pensamentos, com certas ideias, mesmo sendo espíritas. Então, muitas das vezes, nós tomamos posturas mentais no nosso dia a dia que um detalhe pequeno vai fazer uma diferença grande lá na frente. E aí nós temos que ter cuidados, para que a gente possa agir de forma a estar construindo a nossa fortaleza íntima, construindo o nosso bem-estar. Tal como acontece quando nos apresentamos com predisposições para um mal físico qualquer, assim também ocorre no campo espiritual. E, aliás, o mal físico só acontece porque tem uma predisposição
na estrutura psíquica das pessoas, nos corpos sutis, que Kardec chamou de perispírito. Então, os corpos sutis é como se fosse um HD de vários teras que guarda lá todas as nossas características psíquicas, todas as nossas tendências e principalmente as coisas boas e ruins que já fizemos nas vidas passadas e neste passado aqui. E aí isso se manifesta na forma de conflito. E esses conflitos vão se expressar nas situações mais adversas possíveis, nas mais diferenciadas possíveis. E nesses conflitos que vão surgir as doenças, vão surgir os acidentes e outras coisitas que acontecem ao longo da nossa vida. Então nós precisamos entender que tendências geram consequências que geram problemas. Então, o campo espiritual, o corpo espiritual, o nosso campo energético, nossos corpos sutis, que eu prefiro chamar corpos sutis do que perispírito, pela ideia que eu tenho de perispírito. Então, isso aqui está a matriz de todo problema. E se aqui está a matriz no campo espiritual, aquilo que nós pensamos, as tendências nossas vão estar compatíveis com o nosso campo espiritual e também compatíveis com a nossa sintonia, com aqueles espíritos que nós sintonizamos, que nós buscamos estar próximo. Então nós precisamos entender que a reforma íntima é uma coisa extremamente complexa. Entender os princípios básicos daquilo que nós precisamos reformular de nossos conceitos de vida é muito complexo e vamos levar muito tempo para estarmos em condições de nos fazermos melhores, nos fazermos mais aptos a estar caminhando na direção do bem, caminhando no sentido do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que é virulento, por ser de teor inferior, age em nós, como se fora uma infecção mental, instalando-se em decorrência ou processo obsessivo. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas posturas íntimas vão fazendo com que nós começamos a ter um conjunto de sintonias. E, aliás, é difícil saber quem começa antes, é o nosso campo mental facultando a sintonia, se a sintonia facultando o nosso corpo mental. Sem esse trocadilho. Porque, veja bem, nós entendemos que nós saímos de um mundo espiritual, e o André Luiz explica isso em toda a sua série de livros, nós saímos de grupos de espíritos no mundo espiritual. Ao reencarnarmos, guardamos sintonia com esse grupo de espíritos. Portanto, no livro No Mundo Maior, ao reencarnar, preparação para reencarnar o avô do André Luiz, ele mostra uma série de situações, uma série de problemas que ele enfrentaria por ter que reencarnar rápido. E aí, nós precisamos, então, compreender que nós vamos expressar nossos pensamentos, nossos sentimentos, de acordo com aquele grupo de onde nós saímos. Por outro lado, quando nós saímos de regiões inferiores, somos acolhidos, tratados, amparados em aquelas instâncias no mundo que existe, no mundo espiritual, ou em nosso lar, mas existem aquelas várias pequenas cidades de apoio. Ali somos tratados, esclarecidos, perdemos um pouco dos vínculos com aqueles grupos mais complexos, mais doentes, mas um pouco só, tá? Não perdemos todo, não. E adquirimos características melhores em sintonia com os bons, onde fomos tratados, acolhidos e amparados. Aliás, amparados, acolhidos e tratados, né? Aí, reencarnamos, a tendência maior nossa é sintonizarmos com de onde saímos. Então, onde fomos acolhidos, amparados e tratados. Mas as nossas tendências íntimas ainda são inerentes e com bastante sintonia com aquele grupo de onde nós saímos. Por isso, cria-se um campo mental propício ao desenvolvimento dessas vinculações e dessas inoculação de pensamento. No nosso livro Conteúdos Transcendentes, você vai ter mais explicações sobre isso. Então, pensamento e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental.
As zonas mórbidas que já existem predispõem você a ter pensamentos mórbidos. Se você não fizer nada para se livrar deles, eles incham. Você alimenta aquele campo mental, ele cresce. Então as tendências a ter pensamentos mórbidos, doentios, é aquela que são sintomas energéticos e mentais que a homeopatia considera, que são aqueles, nesse momento, que o remédio homeopático, bem indicado, bem escolhido, vai fazer o melhor resultado. Essas predisposições mórbidas cria as vinculações para que o pensamento alheio, também virulento e doente, tal qual o que nós temos, se agregue e ganhe ainda mais força. Por ser de teor inferior, vai agir em nós mesmos se for uma afecção mental, como se for uma afecção mental, como se fosse um problema que está conosco. E aí nós temos que procurar entender como vamos tirar esse problema. Não é só tirando o espírito, não é só fazendo a reforma íntima, temos que nos tratar também. E nesse momento, dentro dessa situação que para as obsessões simples, aquelas que são, o espírito está perto porque não entendeu ainda bem a regra da vida, mas a homeopatia vai ajudar maravilhosamente. Aí a pessoa já logo pensa assim, né? Ótimo, eu vou tomar homeopatia, não preciso ser espírita. Mas aí ele esquece que se ele não fizer a reforma íntima, vem outros cada vez piores do que os primeiros. Então a reforma íntima, como que nós vamos fazer? Dentro da doutrina espírita, frequentando as reuniões públicas de estudo, dependendo da possibilidade, das características da pessoa, ela ir para a reunião mediúnica. E aí vai se somando as duas situações, vai somando-se as características para a pessoa fazer uma boa interseção de valores e conseguir manter-se mais estável. Imune à obsessão ninguém fica, mas vamos ficar mais ou menos estáveis. E aí faz a grande diferença. Então as obsessões simples, quando você procura se harmonizar, você fica relativamente livre delas. Eu gosto sempre da palavra relativamente, porque desde que Einstein criou a teoria da relatividade, nós não temos nada mais que possamos afirmar enfaticamente. É assim. Não. Existe a possibilidade de ser assim, mas existem outras possibilidades que a gente tem que pensar sobre elas. Então nós temos a possibilidade de nos ajudar, de nos tratar, e tratar também aos espíritos que estão conosco, mas é importante nós nos melhorarmos. Esse campo de predisposição mental é chamado na homeopatia de miasmas. Cada miasma tem a característica própria, nós temos vários estudos sobre isso na internet. Somente existe a obsessão porque há endividados, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo maior cota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade. Então, a partir do momento que nós começamos a entender que existem as nossas características íntimas, porque somos espíritos endividados perante a lei divina, que entramos em sintonia com o espírito do mesmo jaz, das mesmas características. Então nós precisamos de olhar como nós estamos, comparar com como nós deveríamos estar, para nesse somatório todo nós estarmos melhores. Ninguém vai estar em condição melhor simplesmente porque foi frequentar uma reunião pública ou uma reunião mediúnica. E também não simplesmente porque leu o Evangelho. São um conjunto de fatores. Ler o Evangelho, ler o livro dos médiuns, ler o livro dos espíritos, é fundamental para qualquer um que queira fazer sua reforma íntima, porque nós precisamos de uma referência de valores. E nesses livros, nós temos várias referências de valores que vão nos ajudar a ter uma ideia do conjunto, uma ideia das situações que nós vivenciamos para conquistarmos um melhor amanhã. Emergindo lentamente no limo da Terra, da ganga da materialidade, só há muitos
pesares e dores e está conseguindo alijar o fardo de imperfeições que carrega. Então, muitos de nós que passamos recentemente por vários processos evolutivos, para a gente do Egito para cá, tem 3.200 anos de história que nós conhecemos. História escrita que a gente conseguiu acessar, no máximo aí 4.000 anos, no mundo ocidental. No mundo oriental, aí dizem que a China e a Índia têm escritos de 10.000 anos. Respeitemos. Mas nós temos que parar para pensar nos nossos valores, nas nossas características, para que essa situação que nós vemos aqui, onde temos que vencer nós mesmos da materialidade para a espiritualidade, livrarmos dos fardos das imperfeições, nós temos que lembrar que no livro, numa das revistas espíritas, se não me engano, de 1965, o Kardec pergunta para o Dr. Moore o que ele achava da homeopatia, já que ele já estava desencarnado. Ele diz que a homeopatia é uma das teorias dos fluidos que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Então, quando a gente fala aqui em homeopatia, nós estamos falando em corrigir certas imperfeições que só a homeopatia vai trazer para nós. E aí nós temos que entender as técnicas de como ela age, fazer os estudos dela como ela é. Já citamos, temos o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, e temos o livro O Organon da Arte de Curar, comentado, bem explicado, para que a gente possa entender mais facilmente e ver que essa materialidade, às vezes, nós a intensificamos aqui com os nossos atos e com as nossas intoxicações devido aos maus hábitos alimentares. Neste sentido, a obsessão vem sendo o acúlio doloroso que o impele a mais rapidamente livrar-se do fardo da inferioridade. Então, para que nós nos livremos desse fardo, dessa inferioridade que carregamos conosco, nós precisamos rever nossos valores, nós precisamos reestabelecer nossas metas para que a gente possa, então, estarmos em condições de crescer para Deus. Sem fazermos esse retrospecto íntimo, sem fazermos essas mudanças íntimas, nós não vamos dar grandes passos, não. Para darmos esses grandes passos, nós precisamos estabelecer as nossas metas evolutivas, o nosso processo de crescimento, a nossa adaptação para um mundo melhor. Esse processo doloroso que nós vamos acumulando ao longo dos séculos, nós temos que eliminar. Manuel Filomeno de Miranda esclarece: em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes aos débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Aí nós vamos para um caso mais grave. A culpa, o remorso e a sintonia com o cobrador é tão grande que pode chegar à alienação mental. E, em alguns casos, a consciência então plasma meios de punir o espírito, que ele começa a desenvolver uma deformação de seus órgãos. É uma coisa tão estranha que a pessoa vai entortando a mão. Quando não consegue mais entortar a mão aqui, começa a entortar o osso do braço. É um processo de culpa. Por mais diferente que sejam os nomes que a ciência dê, respeitemos, mas nós temos que procurar entender que, do ponto de vista cristão, é um processo de culpa. É um processo que aqueles espíritos que estão naquele processo reencarnatório não conseguiram se livrar daquele problema, se livrar daquela situação que o prende àquele complexo de culpa. E por que as pessoas ficam presas nessa culpa? Porque eles sentem que tem que pagar. Porque a lei divina, ela age segundo as nossas necessidades. E aquela encarnação, a pessoa precisa passar por aquele estágio de aperfeiçoamento, por aquele estágio de melhoria. Então ele vai tendo ali os ajustes no dial da consciência para que ele possa resgatar até que ele aprenda a se perdoar. Quando a pessoa aprende a se perdoar, ele dá um passo muito grande para o seu aperfeiçoamento. Então, em toda obsessão, mesmo em casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Então, prestemos atenção nisso aqui, procuremos trabalhar mais no bem, porque os nossos próprios protetores vão nos dar o toque. Fala, poxa, você está com esse processo de remorso?
Mas você já fez tanto bem. Esquece. Siga em frente. Portanto, nós esquecemos o passado para que não sejamos atormentados pela culpa maior do que aquela que já carregamos conosco. Faz-se necessário procurarmos trabalhar intimamente para nos melhorarmos, para crescermos para Deus e estarmos cada vez melhores frente às leis que nos conduzem ao Pai. Essa citação está no livro Dos Bastidores da Obsessão, que também é da editora Febe, e no capítulo Examinando a Obsessão. Existem muitos fatores predisponentes para a obsessão. Este mesmo autor, em outra obra, Grilhões Partidos, refere-se a causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas no psicossoma, no perispírito do enfermo, vinculadas pelos débitos transatos àqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou. A partir do momento que nós temos esse vínculo com o nosso algoz, ou melhor, a partir do momento que a gente prejudica alguém, a gente imprime no nosso perispírito a brecha ou plug que vai fazer com que nós criamos vínculos fortes contra o prejudicado, com relação ao prejudicado. Então, veja bem, uma pessoa numa guerra qualquer, não precisa ser a Segunda Guerra Mundial, porque as pessoas adoram falar que foi na Segunda Guerra Mundial. Não, o mundo existe guerras, desde que o mundo existe, existem as mais variadas guerras. Então, numa dessas guerras, a pessoa pega um grupo de pessoas e ele, comandando um grupo de soldados mais fortes, domina esses adversários e trata-os com requinte de crueldade. É comum acontecer isso nas guerras. Então, esse que comandou e os seus comandados, às vezes reencarnam na mesma família para passarem pelo mesmo processo de obsessão conjunta e começam a resgatar, através do vínculo, do plug com o seu adversário do passado, ou sua vítima do passado. Então, antes o plug era mais complexo. As pessoas, os espíritos agiam, levavam um pouco mais de tempo para eles acontecer o problema. Hoje as coisas acontecem muito rápido. Você fez uma coisa errada aqui, daqui a pouco vem à tona ali e as coisas começam a vir à luz e você começa a resgatar o seu erro. Entendendo por esse lado, nós vamos procurar então nos aperfeiçoar. Nós vamos procurar então sermos melhores, para não cairmos nesses plugs, porque a matriz está impressa no perispírito. A matriz onde vai plugar. Na USB, aqui um plug. É aqui que a gente liga no computador. Lógico que o espírito não tem um USB sempre ligado na gente, tá? É só um exemplo. Ou seja, nós vamos ter alguns sentimentos, algumas culpas por onde esse cobrador do passado, essa vítima do passado, vai chegar e falar assim: olha, você me deve. E você vai escutar, não com a acústica do ouvido, na acústica da alma. E você vai começar a sentir tristeza, angústia, mal-estar, pensamentos dos mais díspares possível. Aí ele vai continuando, até que ele consegue encaixar a USB lá em você. Aliás, HDMI, que as informações vão ser mais rápidas. Bom, a tecnologia ajuda a gente a entender mais o processo. Mas também tem Wi-Fi. Irradiação mental à distância. Tem espíritos que obsediam dessa forma. A partir do momento que existe a predisposição na nossa estrutura perispirítica, no nosso corpo sutis. E aí eles fazem a festa. Sem falar nas implantações de chip, que aí a gente deixa para outras abordagens, porque aqui não fala, nesse livro não fala sobre os chips, a gente deixa, lá no final a gente faz um apanhado geral se for o caso. Então vamos procurar entender que as nossas predisposições íntimas é por onde ligamos mentalmente com os nossos adversários do passado e colhemos deles os frutos de pensamentos sombrios, de pensamentos torturosos,
que vão criar para nós todos os mal-estares que nós sentimos, até que em um dado momento a gente pare para pensar assim: se eu sou filho de Deus, eu não mereço passar por tanta coisa ruim. Eu tenho que tomar consciência do trabalho que eu tenho que fazer e fazer. Isso que vai fazer a grande diferença. O caso de demonstra a existência dessas causas kármicas, predispondo à obsessão e enfermidades. E desde a mocidade foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razão plausível para a medicina. Então, gente, a partir do momento que a gente começa a sentir muitos problemas de saúde, muitos problemas de relacionamento, nós temos que ficar atentos, porque nós temos de um até vários espíritos para nos atacar, de um a vários espíritos para nos fazer sofrer. É de nossa responsabilidade desligarmos os plugs mentais que nos levam a estar em sintonia com esse grupo de espíritos. Se você sai desses grupos, lembra que a gente explicou no início do estudo sobre a região de onde você saiu no plano espiritual, o tipo de padrões mentais que você vai exalar no dia a dia, aquilo que vai embalar a sua vida nas suas ações. Então, quando você tem certas predisposições, quando você toma certas ações no passado, desencarna, fica junto de grupos de espíritos que mantém mais ou menos o seu padrão mental. E além disso, tem as suas vítimas que te cobram. Não li o texto até o final, mas vamos dizer que essa pessoa tinha sido instaladora de minas terrestres. Várias pessoas pisaram, perderam as pernas. Então ela veio, não perdeu a perna, apenas sente a dor que aqueles espíritos ainda sentem, porque não perdoaram. E fazem questão de sentir para infligir nela aquele sofrimento. É uma coisa meio mágica, né? Mas não é mágica, não. São reações sensitivas transmitidas vibracionalmente de um desencarnado para o encarnado, onde ele capta as vibrações de dor e passa a sentir a dor. Porque a dor é um sintoma energético. Frequentando as reuniões públicas da Casa Espírita durante anos, tornou-se, com o tempo, participante de uma das reuniões mediúnicas, frequentador assíduo, comparecia semanalmente, mas sempre queixando-se de suas dores. Então nós temos que prestar atenção se a gente está sempre sentindo as dores, por quê? Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede, depois de passar dias acorrentado por sua ordem. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só deixaria se ela lhe pedisse perdão. Então, gente, aqui é uma situação muito delicada que nós temos que estar prestando muita atenção em determinados detalhes. Você vê, ela frequentou as reuniões públicas, depois de um bom tempo, ela foi para a mediúnica, e depois de um bom tempo, esse espírito se manifesta. Hoje a gente não usa mais o termo doutrinador, e sim esclarecedor. Na época, usava doutrinador. Então, conversa-se com o espírito, e a pessoa tinha sido dona de escravo. E por ter sido dona de escravo, ela maltratou, ela acorrentou e deixou a pessoa morrer de fome e sede. Aí hoje a gente pensa assim, olha que tamanha maldade. Não faça esses julgamentos, porque provavelmente você já fez isso. Provavelmente você já morreu assim. Provavelmente você carrega conflitos em torno de ver alguém, algum familiar, fazendo ou sofrendo uma ação como essa. Então nós temos que ter serenidade, frieza. E aí a gente tem que saber conversar com o espírito. Então nós estamos estudando obsessão e desobsessão. Logicamente que um dia pretendemos estar dentro de uma reunião mediúnica, pretendemos estar ali para conversar com os espíritos. Imaginemos numa situação, você é parente dessa pessoa, tio, primo, irmão, amigo, esposo, esposa. Então, como que você vai se sentir diante do algoz daquela pessoa?
E como que você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, como que você maltratou alguém um dia desse jeito? Então, cuidado, nós não podemos fazer o julgamento, nós temos que olhar e falar assim, no passado cometimos grandes erros. Sofremos e fizemos sofrer. Nada acontece por acaso. Então, como começou a humanidade a usar de tanta maldade para com seus irmãos? Porque todos nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, todos somos irmãos. Se a humanidade usou de tantas mazelas assim, uns com os outros, como que nós ficamos então? Nós temos que prestar atenção como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo dentro dessa reunião, para que a gente obtenha o êxito. Então aqui, nós estamos vendo que existe uma ação de um espírito que fazia sofrer uma pessoa que também a fez sofrer muito no passado. Ah, outro detalhe. Ele vem e exige que a pessoa lhe peça perdão. Então, no final, vamos ver como que fechou o parágrafo, para a gente fazer uma observação sobre isso aqui. Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito, apesar de conhecer a lei de amor e os ensinamentos evangélicos que o espírito veio reviver, e recusou-se a pedir perdão a um negro escravo, evidenciando todo o orgulho que ainda carregava dentro de si. Tem condição? Por isso, gente, que quando a gente está estudando a doutrina espírita, nós temos que fazer uma mudança de postura mental muito grande. Nós temos que fazer uma mudança de conceitos de vida muito grande. A pessoa frequentou reunião pública, provavelmente fechava os ouvidos quando se falava em reunião em reforma íntima, quando falava em reestruturação de sentimento, quando falava em dizer não ao racismo. Aí a pessoa fala assim, não vou pedir perdão. A partir desse momento, o obsessor está livre. Ele vai ficar livre porque ele vai entender nesse choque anímico uma série de coisas que ele está perdendo por querer que ela peça perdão. Mas ela continuou com um plug, com uma ligação com esse espírito, ou com espíritos que agem e sentem as mesmas coisas que ele. Então ele sai. Mas fica um campo aberto para que outros venham atacar aquela pessoa. Vamos ver o que acontece. É que, na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não a sentia no coração. Ao não sentir a doutrina espírita no coração, a pessoa não entende a necessidade de pedir perdão. Certa vez, eu vi um espírito pedindo a alguém que pedisse perdão para ele. Mostrou todo um conjunto de situações e falou, não, eu só te deixo em paz se você pedir perdão. E a pessoa teve uma percepção muito interessante. Falou assim, tudo bem, você exige que eu peça perdão para você por esse fato. Aí depois você vai criar uma outra condição e falar, peça perdão. Vai criar outra condição e falar, peça perdão. É só essa situação mesmo que você quer que peça perdão? Então, é uma questão de orgulho do espírito, mas nós temos que ter a humildade e a prudência, a humildade de pedir o perdão, mas a prudência de mostrar para ele que você não vai ficar subjugado às suas condicionais. Porque você não tem certeza se aquele espírito quer tramar alguma coisa contra você. Você entendeu ali naquele momento que existe a necessidade de pedir o perdão. Ponto. A necessidade de você se perdoar. Ponto. E a necessidade de você trabalhar os sentimentos para que a pessoa, o espírito e você, cresçam livres das peias, das amarras do ódio. E também das chantagens, porque os espíritos podem querer chantagear. Então, na hora que você coloca assim, tudo bem, mas você me garante que você não vai vir criando outras condições para pedir perdão? A partir dali, a pessoa falou, você me perdoa? Naquele tempo, eu agi assim. Hoje, você já viu que eu não ajo mais dessa forma. Isso já é uma prova de que eu mudei. Você me perdoa? Ó Espírito, obrigado, te perdoo, muito obrigado por você ter me ouvido, obrigado por você ter me compreendido, e irei seguir meu processo evolutivo. Então, é importante que você peça o perdão, mas é importante que você entenda que ele não pode vir criando outras e outras situações. Que tem pessoas que têm uma coletânea de reclamações a fazer do outro, do mundo.
filho contra mãe, filho contra pai, filha contra mãe, filha contra pai. Tem lá uma coletânea, irmãs contra irmãs, irmãos com irmãos, irmãs com irmãs. Dentro da família as pessoas têm aquela coletânea de tal dia você fez isso, carregando todos esses mal-estares no coração, palavrinha difícil, né? Vai criar condições para você ficar dentro de um processo obsessivo, de predisponente à obsessão. Então, nos desliguemos do mal. Quanto mais nós nos perdoarmos, quanto mais nós perdoarmos o outro, mais a gente vai crescer, espiritualmente falando. E assim, a gente deixa que esse estudo, a invigilância é a porta para a obsessão. A gente vê que essa senhora E ficou dentro de um processo obsessivo e continuou simplesmente por não entender a importância de saber pedir perdão. Não entender a importância de uma coisa tão simples, que é pedir perdão. E às vezes a gente tem que olhar para as coisas que acontecem conosco no dia a dia e falar: oh Deus, me perdoe por cometer tantos erros no passado, porque acontecem tantas coisas desagradáveis comigo. A partir desse momento, você vê que tem um ser superior que dirige sua vida. Você vê que tem um ser superior que orienta o seu caminho. E com isso, e baseado nisso, você vai crescer, você vai sair dessas amarras para que você possa adentrar o mundo da luz. Paz e luz em seu coração, muitas bênçãos, que Jesus nos abençoe, para que a gente possa nos livrar das obsessões e sintonizarmos mais com a luz, buscarmos mais a luz, para que possamos assim crescer para Deus, crescer espiritualmente falando, promovendo a autoeducação de nossos sentimentos, de nossas reações, para que sejamos amanhã melhores do que hoje, passemos melhores sempre.